Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site do Antagonista de segunda a sexta, sem paywall. Fato do dia: a esquerda vai botar a culpa no eleitor? Muitas coisas aconteceram nessas eleições. Muita coisa para a gente analisar, e nós vamos falar disso daquela maneira que a gente faz sempre aqui no Narrativas Antagonista, que é o exercício diário para aumentar o nosso espírito crítico. Eu te digo primeiro os fatos e depois a minha opinião, mas antes disso eu te trago o que você vê só aqui: a opinião da esquerda, ou melhor, a narrativa da esquerda, e também a narrativa da direita. Vamos lá. Fato do dia: a esquerda vai botar a culpa no eleitor? O eleitor mandou um sonoro recado para a esquerda nas urnas. A esquerda ouviu, não ouviu, vai pôr a culpa no eleitor, enfim, vamos fazer um apanhado dessa eleição do segundo turno, passando por algumas capitais e também grandes cidades do interior de São Paulo. Começando, é claro, pela eleição que foi a vitrine nacional, né? Que foi a eleição da prefeitura aqui de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, eleito no segundo turno com uma larga margem, maior do que se indicava nas pesquisas de opinião, disse que não vai se candidatar mais, não pretende, que essa é a última eleição dele. Enfim, dia da eleição, aquela coisa quente, principal apoiador de Ricardo Nunes foi o governador Tarcísio de Freitas, que largou essa daqui logo após votar. Episódios de violência lamentáveis, como que acometeu aí o candidato a prefeito de Taboão, é aí que a gente vai apurar, vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Governador, o que o senhor fala? Gente do céu, que história é essa de salve do PCC? Precisamente. São bilhetes, né, que foram interceptados pela Secretaria de Administração Penitenciária, cartas que seriam encaminhadas ao Ministério Público, que teriam os salves das eleições, né? O salve é uma espécie de ordem. Tem 3. Primeira: envie um forte abraço a todos. Viemos dizer tranquilamente ao povo que veio da Intemente, que eu não sei o que é. Viemos ressaltar a todos que o comando não fecha com nenhum partido político. Mas, em cima da situação que estamos vivenciando, pedir para que possível pedirem para seus familiares se podem apoiar votando na Marta Suplicy e no Boulos do PT. Agradecemos a atenção de todos. Aí, outro: a princípio, deixamos nossos mais leais e sinceros abraços a todos. Estamos vindo por meio desse interagir com a quadrilha. Estamos vindo por meio deste pedir uma atenção da quadrilha, pois chegou um papo para nós no verbal, para nós estar parando a nossa e pedindo um apoio e aos seus familiares, e aí eles pedem o voto. E não foi só no Guilherme Boulos que pediram o voto, tem também pedindo agradecer a todos que não votarão em Rosana Vale, qual é a nossa inimiga número 1 e foi proibida de essa entrada em nossas comunidades na Baixada Santista. Assim, indo ao segundo turno, peço a todos que comuniquem seus familiares para não estar votando nela, que juntos somos mais fortes. Rogério Santos, do Republicanos, foi eleito prefeito de Santos
disputando o segundo turno com Rosana Vale. Como todos sabemos, o Guilherme Boulos perdeu a eleição aqui em São Paulo. Ele ficou realmente muito bravo com essa história do que o governador Tarcísio falou, reagiu, entrou na justiça, o TSE disse que vai ter resposta, mas vamos ouvir aqui a resposta do Boulos. Imaginei que ao menos hoje fosse ser um dia mais tranquilo em relação às mentiras que os nossos adversários fizeram durante toda a campanha. Mas eu recebi a notícia agora há pouco de algo que, assim, beira inacreditável, né? O governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Eu acho que as pesquisas que devem estar fazendo, monitorando os colégios eleitorais, devem estar demonstrando a onda de mudança, a onda de virada acontecendo na cidade e partiram para o desespero absoluto. É o laudo falso do segundo turno e no dia da eleição e usando a máquina na boca do governador do estado. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo nesse momento em São Paulo para tentar influenciar as eleições, para mais uma vez, como fizeram a campanha toda, tentar botar medo nas pessoas. Eu agora acionei minha equipe jurídico, nós vamos entrar com todas as medidas cabíveis contra o governador e quem propagou essa mentira, né? Ele está dizendo que aconteceu, mostre. Era a mesma coisa do laudo. Eu fiquei o primeiro turno inteiro tendo que responder sobre um ataque absurdo de uso de droga. Há 2 dias da eleição, veio um laudo que era falso. Agora, no dia da eleição, preocupado com os resultados, o governador do estado faz uma declaração irresponsável, mentirosa, como essa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. Nossa equipe acabou de convidar a imprensa para uma coletiva às 2h30 da tarde. Eu estou chegando no Campo Limpo, fui votar com a minha avó, dona Cida, de 100 anos de idade, lá na região da Paulista. Estou voltando para o Campo Limpo e dentro de 1 hora vou dar essa coletiva informando para toda a imprensa as medidas que nós vamos tomar imediatamente. Da mesma forma que nós fizemos com o laudo falso no primeiro turno, né? E fomos rápidos e isso permitiu que a mentira não prevalecesse, vamos fazer em relação a isso. Assim, mas passaram de qualquer limite. É o desespero, né? Porque sabem o que está em jogo nessa eleição. Mas é isso, gente. Então, passando isso para vocês, peço que repassem, compartilhem, porque é inacreditável, isso já está na imprensa, essa declaração absurda, criminosa, do governador do estado, e vamos entrar com todas as medidas imediatamente, usando máquina pública, na voz do próprio governador, ao lado do candidato dele, inventando uma mentira 1h da tarde do dia da eleição. Estão desesperados. Bom, a gente teve várias tentativas de virar voto para o Boulos, de pegar os votos do Marçal para o Boulos. Uma delas foi aquela live, né? Aquela live que ele fez com o Marçal. Dias depois do cara apresentar um documento falso, dizendo que ele usava cocaína, ele disse que a família sofreu, não sei o que, e estava lá fazendo live. Mas, enfim, teve outras tentativas mais interessantes. Essa aqui, do economista, que é um influencer conhecido na internet, o Presley Vasconcelos, ele dizendo por que a direita deveria votar no Boulos. Se você é de direita, você tem que votar no Boulos esse final de semana e eu vou tentar te explicar o porquê. Eu estava analisando todos os projetos, e eu não vou aqui falar sobre os projetos individuais porque não é a hora agora, mas a gente consegue observar pelo lado da política em que o Ricardo Nunes, como um todo, ele não possui uma postura para a
prefeitura de uma cidade como São Paulo. E é algo interessante que, para você que é da direita e fala que nunca vai votar na esquerda, para pensar um pouco melhor sobre isso, é que a capacidade do Boulos de fazer com que o argumento, com que a conversa e com que o diálogo aconteça entre qualquer tipo de esfera política é muito maior. Ontem, por exemplo, na sabatina que ele teve com o Pablo Marçal, inclusive, ele mostrou que sabia não somente conversar, como também reconhecer ideias interessantes dos seus adversários. Isso, por si só, já é uma característica digna de um prefeito. O Nunes ele não tem uma postura que São Paulo precisa. O Nunes é uma figura mansa, uma figura apática, uma figura que até pouco tempo atrás ninguém nem sabia que ele era o prefeito de São Paulo. E outra coisa para te dar uma segurança maior é que a Câmara de Vereadores hoje, aqui escolhida em São Paulo, possui fortemente uma ala da direita. Ou seja, todas essas questões que você diz que você não concorda sobre esses pontos, que muitos deles não são de fato verdade, não cabe entrar aqui nesses pontos, como entrar na casa dos outros, comunismo, legalização disso, daquilo outro, que não convém conversar agora. Se você tem uma Câmara de Vereadores majoritariamente composta por componentes da direita, você tem essa segurança para que esse mundo, o qual as pessoas temem da esquerda, aconteça. O que a gente precisa hoje é levar em consideração não somente o posicionamento do Boulos, mas também toda a trajetória que ele teve para trazer mais desenvolvimento econômico. Há um plano totalmente desenhado, cheio de logística, e eu, como economista, consigo reconhecer que ele tem um plano muito bem desenhado para atuar em todas as frentes. Ele vai desde a área de pessoas em situações de rua, até o empresário maior, até o pequeno, pequeno empresário, você que é MEI e tudo mais, inclusive na área da educação. Já o Nunes, fraco. Infelizmente a gente não pode esperar o mesmo dele. E o próprio Ricardo Nunes, ele não é uma figura que te passa segurança, que te passa conhecimento e principalmente capacidade de gerir uma cidade como São Paulo, que tem tantos problemas, que afetam várias pessoas e precisam urgentemente serem solucionados. Então compartilha esse vídeo com alguém para poder pensar um pouquinho, porque nesse final de semana a gente precisa pensar não somente com as nossas ideologias, não somente com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ouviu aqui ou lá, mas também com o nosso bolso, pensando no nosso futuro, na nossa família e nas pessoas que estão ao nosso redor. Um beijo no coração e até a próxima. E aqui esse vídeo que deu o que falar. Janja e pessoas, artistas que ela conhece, falando do caso da mulher do Nunes. Essa é uma carta aberta às mulheres de São Paulo. Como você se sentiria se você terminasse com um homem e ele mandasse mensagens ameaçadoras diariamente? Se ele te ligasse com ameaças? Te atormentasse te deixando com medo? Não te deixasse em paz, mesmo você pedindo. Você confere em um homem que se comporta assim? A sua vida e de outras 6 milhões de mulheres pode estar na mão dele pelos próximos 4 anos. Todas essas acusações estão no BO feito pela esposa de Ricardo Nunes, candidato a prefeito na nossa cidade. Se Ricardo e Regina consertaram o seu casamento, isso é uma questão deles. Mas os atos de violência psicológica descritos no BO podem afetar todas nós. Nós estaremos seguras nas mãos de um homem com esse histórico sendo prefeito de São Paulo? Se um homem não respeita a mulher... Com quem ele divide a casa, a vida, a família. Do que ele é capaz com as mulheres que não conhece? Se nossa cidade elege um homem acusado de violência pela sua própria esposa... O que isso diz das mulheres dessa cidade? Em briga de marido e mulher, temos sim que meter a colher. Chega de violência contra nós. Não vote em quem não respeite as mulheres. Dia 27 de outubro, vamos votar com esperança e com amor. Nesse domingo, nós mulheres temos a oportunidade de votar em quem valoriza nossas vidas, em quem caminha ao nosso lado pelo fim da violência contra as mulheres. Nesse domingo, não perca essa oportunidade. Vote em Guilherme Boulos. Vote 50. Bom, fizeram muitos apelos e o Nunes terminou a noite assim com a mulher dele. São Paulo vai no Nestar. 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 Nunes prefeito. Vamos no Nestar. Nunes prefeito. Vamos no Nestar. Pra melhorar a segurança. Mas enfim, o Boulos perdeu a eleição, mas disse que recuperou a dignidade da esquerda. A gente perdeu a eleição, mas nessa campanha a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira.
A gente mostrou que é possível fazer política de outro jeito, olho no olho, debatendo com o povo de peito aberto, nas praças, nas ruas, com muita dignidade. A gente mostrou o caminho que nos espera no futuro, que é de conversar de corpo e alma com as angústias do nosso povo. Foi isso que a gente fez nessa campanha. Eu quero agradecer, eu e a Marta, dos mais de 2 milhões de paulistanos e paulistanas que apostaram a mudança, que votaram hoje pela mudança. A vida me ensinou que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E é por isso que eu pedi para a minha equipe de campanha que a gente fizesse essa declaração final, essa coletiva de imprensa, não diante de um estandarte com meia dúzia de pessoas, mas no meio da militância que batalhou essa campanha inteira. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fez um super agradecimento ao Tarcísio, não ao Bolsonaro. Todo mundo reparou. Bom dia a cada um de vocês. A expectativa é muito boa. A gente acompanhou esses dias, principalmente ontem, uma energia muito positiva da população, as pessoas aqui. Eu brinquei com o Tarcísio agora. O Tarcísio, se for aqui, todo mundo se encontrou 100% dos votos. Então, a expectativa é boa, muito otimista, mas lógico, esperar o resultado, esperar as urnas consagrarem o novo prefeito. Espero que seja o nosso projeto, o nosso trabalho, mas muito otimista, bastante otimista, não vou negar para vocês, muito otimistas para continuar trabalhando, continuar levando a cidade no caminho seguro, cuidando das pessoas, avançando na geração de emprego e renda, avançando em investimentos, na prosperidade, na oportunidade para as pessoas, oportunidade para os jovens. Estou muito otimista. Aproveitar aqui, se me permitir, agradecer a minha família, a minha esposa, e deixar um agradecimento especial aqui ao governador Tarcísio, grande parceiro. Aí, Tarcísio! O governador tem sido fundamental no trabalho da Prefeitura de São Paulo, foi fundamental nesse processo eleitoral. E parabenizar vocês da imprensa que fizeram um trabalho importante, acompanhando, cobrindo essas eleições, e que Deus abençoe a nossa cidade. Outro de direita que bateu de frente com o Bolsonaro, só que esse, gente, foi uma briga. O Ronaldo Caiado pegou lá uma rixa com o Gustavo Gaia. Ele estava apoiando Sandro Mabel para a prefeitura de Goiânia. E do outro lado tinha um outro candidato apoiado por todo o bolsonarismo, Michele Bolsonaro, caramba. E o Gustavo Gaia, que é bolsonarista de 4 costados, se pôs a bater no Caiado. Uma resposta do Caiado aqui para vocês sentirem o clima que estava lá. Diante de uma mentira publicada pelo deputado federal Gustavo Gaia, que tenta distorcer o objetivo de uma reunião que tive no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de outubro, agora, esta semana, quero esclarecer o seguinte. Exatamente no dia 25 seria a data final para o fechamento da mina de Minaçu, que causaria enormes sequelas para a população daquela cidade. Fui ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator da matéria. Eu tive despacho com o ministro dia 22, Gustavo Gaia, às 5h30 da tarde. Olha bem, a decisão do ministro já havia sido dada dia 18 de outubro. Está aqui, tá vendo? Aqui a data, ó, mais uma vez, quem quiser ver, manda subir esse documento para todos terem acesso às 25 laudas. Agora, você sabe,
o porquê que o Gustavo Gayer está nervoso. Ele não quer assumir do crime que ele cometeu. E ele tinha consciência de tudo isso. Ele não está preocupado porque apareceu no Globo, que eu falei, olha, a primeira vez que ele acorda às 6 horas, só que não foi para trabalhar, foi para receber a Polícia Federal. Não é isso que você está chateado, não, Gustavo Gayer. Não é nada disso que você está chateado, não. Sabe o que é que você está? Você está preocupado, porque o seu sócio paralelo, chamado João Paulo, ele fala algo importante. A gente está pregando uma coisa e vivendo outra. Infelizmente, tem muitas coisas erradas acontecendo. E aí ele faz o relato todo de como você está desviando dinheiro para seu filho. Agora, vem você aí me dizer, olha aí, agora o Caiado vai ver, ele não terá condições mais de ser candidato a presidente da República. Ora lá, olha se eu preciso de aval de um comunistazinho como você. Qual é a credibilidade sua de saber se eu posso ou não ser candidato a presidente da República? Me respeite, rapaz. Eu tenho 40 anos de vida pública. Eu não convivo com bandido e não faço parte de quadrilha. E vejam bem o quanto esse cidadão é desqualificado, o quanto ele é mentiroso. Esta é a pura verdade. E quem levou? Caiado levou. Elegeu o indicado dele. Outro lugar em que teve uma coisa quente ali do bolsonarismo que saiu pela culatra foi o Bruno Engler contra o Fuad Norman em Belo Horizonte. Mas eu quero de fato fazer uma pergunta, porque o senhor está aqui fazendo discurso. O senhor me acusa de praticar fake news, contar mentira. Aqui a gente está ao vivo. O senhor vai ter a oportunidade de responder. O senhor escreveu ou não escreveu o livro Cobiça, um livro erótico, pornográfico, que na página 159 descreve o estupro coletivo de uma criança de 12 anos de idade? Mas o fake news, esse é o rei do fake news. Ele não leu o livro, porque se ele tivesse lido, ele não falava essa bobagem que ele está falando. Lamentavelmente, lá tem uma denúncia de um caso de uma ofensa a uma criança. Eu não vou discutir livro aqui, isso aqui é para discutir propostas para a cidade de Belo Horizonte. Eu queria, deputado, que você fizesse favor de contar um pouco da sua trajetória, de onde você veio, o que você já fez, porque você fala, deputado é produtividade, você foi o penúltimo deputado em produtividade na Assembleia Legislativa, você não aprovou 6 projetos, encaminhou 6 projetos, nenhum para Belo Horizonte, o senhor não mandou nada para cá. Então, por favor, mostre o que o senhor tem feito. Fala da sua história, conta a sua vida. Não fique falando de livro, não, porque livro não interessa para a população de Belo Horizonte, não. Livro é para quem quer ler. O senhor devia ler a Bíblia, em vez de ficar lendo esses livros. Livro é para quem gosta. Quem não gosta, não lê. Olha, de fato, eu leio a Bíblia, prefeito. Eu leio a Bíblia, é um livro muito importante para mim, e acho errado o senhor tratar esse tema tão sério com ironia. Mas vamos lá, ó. Eu não li o livro, não. Aqui um trecho do livro. Quando fiz 12 anos, o marido de minha mãe começou a me olhar de forma diferente. Quando eu ia me deitar, me acompanhava e ficava me acariciando. Passava as mãos pelas minhas pernas, tentava enfiar o dedo na minha e eu era proibido de falar para minha mãe. Ele ameaçava matá-la e a mim. Esse é um dos trechos. Tem muita coisa nesse livro. Eu te convido, já que o prefeito disse que é fake news, entra no site livrofuad.com.br. Tem muito mais do que isso aqui que eu estou falando e eu falo ao vivo, porque quando eu falo a verdade. Isso é pertinente sim para Belo Horizonte, prefeito, porque o senhor organizou uma feira internacional de quadrinhos com livros completamente inapropriados para crianças, livros com teor sexualmente explícito. Sabe alguns dos títulos, você que está nos assistindo, que tinha nessa feira de quadrinhos? Tinha A Casa do Diabo, um livro com conteúdo sexualmente explícito, relação entre animais e pessoas. Tinha o livro Kit Gay, que ensinava regras da militância LGBT. Não adiantou. Fizeram uma campanha enorme com essa história do livro que ele escreveu, que é um livro de ficção pornô. Não é de ficção pornô, tem uma cena aí pornográfica no meio do livro de ficção. Fizeram um carnaval com essa história, não adiantou. Bruno Engler não levou. E aí, quem se deu bem, quem se deu mal nas eleições? A Gleisi Hoffmann está aqui comemorando a prefeitura de Fortaleza, que é a única capital que o PT levou. Parabéns, Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza. Parabéns, ministro Camilo Santana. Parabéns, governador Eumano Freitas.
Parabéns, Zé Guimarães e toda a nossa militância do PT do Ceará. Linda vitória na maior capital do Nordeste. O Zé Guimarães é que tinha o assessor do Dinheiro na Cueca, lembra essa história? Mas, enfim, tá bem. E o Evandro Leitão fez um discurso, rapaz, de arrepiar. Eu sempre disse uma coisa. A arrogância precede a queda. Nós derrubamos todos os arrogantes desse estado. Todos eles se juntaram. E Deus quis que todos caíssem pela sua arrogância, pela sua prepotência. Todos eles. Eu não vou citar nomes, porque eu não sou uma pessoa que me alimento de ódio. Pelo contrário, eu fui muito atacado. Na minha honra, eu fui muito atacado. Aquilo que eu tenho mais precioso da minha vida é a minha dignidade. Mas eu não abro mão. E não vai ser a política que me vai fazer mudar. Para essas pessoas arrogantes, prepotentes, o povo deu a resposta das urnas. Bom, quem vê esse discurso acha que foi uma vitória e contra uma personalidade tradicional da política, uma briga de titãs, correto? A vitória foi o seguinte: foram 10.838 votos de diferença apenas. O Evandro Leitão venceu com 715.768 e o André Fernandes, do PL, tinha quase 704 mil. Só que vejam, já é a maioria de esquerda, todo mundo nessa campanha do Evandro Leitão, todas as forças, e venceu ali, por um fio de cabelo. Aliás, falando de fio de cabelo, vocês sabem quem era até algum tempo atrás? O André Fernandes, que virou deputado, agora quase que derrotou o Evandro Leitão. Era um rapaz que promovia no YouTube esse tipo de conteúdo aqui. Eu não sei se alguém faz isso, mas o meu jeito de depilar a cor é da seguinte forma. Eu boto um espelho no chão, eu fico de coca em cima do espelho com as pernas abertas, passa água com sabonete no cu e depois passando pressure barba e vendo se tá limpo. Eu não indico que você faça isso toda a vida não, porque é gasturento. Fica parecendo que a sua bunda tá cheia de formiga, fica cortando, fica encerando assim as duas bandinhas. Faz isso uma vez no mês que já tá... Pois é, esse rapaz deu essa canseira toda no candidato do Lula, do governador, do ministro da Educação e do caramba 4 para a prefeitura de Fortaleza. O André Fernandes fez um discurso ressaltando o feito dele de chegar até onde chegou. Gente, o meu sentimento nesse momento é de gratidão. Olha toda a trajetória política, olha a construção do plano de governo, veja a nossa campanha. Em Fortaleza nunca vi uma campanha tão bonita e animada como a nossa. E o resultado pode até não ter sido o que esperávamos, mas foi o resultado mais apertado da história de Fortaleza. E gente, olha o que tinha do outro lado, quem estava do outro lado. Todos eles contra nós, eu e cada um de vocês. O meu recado aqui é para que, não é momento, olha para mim, não é momento de tristeza, não é momento de lamentação, não é momento de baixar a cabeça. Ei, Fortaleza, ao lado de cada um de vocês, por mais que esse tenha sido o resultado, deixa eu dizer, nós já fizemos história.
Muita gente fala, não, mas não tem mais lugar para a esquerda, que é a extrema-direita, que é a direita, que o conservadorismo. É verdade. Mas a gente tem uma vitória acachapante de primeiro turno da esquerda, que é a do João Campos, que se elegeu prefeito de Recife em primeiro turno com uma votação estrondosa, mas dá uma olhada em como era o programa dele. O programa dele era falando de coisa... Você pode ser direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, na frente, atrás. Ele falava de coisa muito prática, que mexe com a vida das pessoas. É 40! Hospital da Criança e o crédito popular. É 40! Documento da casa e que é seu, ninguém pode tomar. A casa é sua. É 40! Mais vagas de creche pra mamãe poder trabalhar. É 40! Praças da infância, criançada vai adorar. Com João Campos, prefeito, o Recife vai avançar. É 40. O Recife vai pra frente. O Recife vai pra frente. É 40. Fazer mais e diferente. E aí, o candidato apoiado por ele para a cidade vizinha de Recife, Olinda, perdeu. E olha a publicação do João Campos nas redes. Parabenizo Mirela Almeida e Ramos, a prefeita e prefeito de Olinda do Paulista, eleitos nesse segundo turno. De forma especial, faço menção à bonita campanha do Vinícius Castello e de Júnior Matuto, que fizeram uma eleição limpa e aguerrida, levando propostas e ouvindo as demandas da população. Chique, né? E agora vamos aqui ao interior de São Paulo. No interior de São Paulo, a gente tem uma mudança muito grande numa cidade enorme, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto costumava 2 prefeitos, um se alternava com o outro. Teve uma eleição agora em que concorreu Itamar Borges, que é uma liderança forte, conhecida, já foi deputado, e um que não era. Aliás, eu conheci o coronel Fábio Cândido como assessor na Assembleia Legislativa. Ele era assessor, o Ricardo Nonato, que cuidou da comunicação dele, também era assessor, e eu também era assessora na Assembleia Legislativa. Esse Itamar Borges já era deputado. E chega o coronel e leva a prefeitura. Independentemente, né, da ideologia, do posicionamento político, né, dos grupos a que pertencem, nós pretendemos fazer aquilo que o prefeito tem que fazer, que é governar realmente para todos, independentemente dessas preferências, né, do cidadão de Rio Preto, mesmo porque nós temos muito a fazer pela sociedade riopretense. E é lógico, Carol, né, quando a gente pensa em serviços públicos, nós pensamos em atingir principalmente quem mais precisa, né, principalmente as pessoas que têm as maiores necessidades, as pessoas mais humildes, né, as periferias de São José do Rio Preto, porque a nossa ideia é fazer um serviço público de qualidade, focando nessas deficiências que nós entendemos que tem que ser melhoradas na administração pública municipal. Essa vitória, olha, foi contra alguém já consolidado na política, com uma coligação de 12 partidos. Outra cidade aqui em São Paulo, em outra região importante, no Vale do Paraíba, teve algo muito semelhante. A vitória do Sérgio Vitor, candidato do Novo em Taubaté. Sérgio Vitor já foi deputado estadual aqui em São Paulo, levou uma cidade enorme. Valeu? Tá ao vivo? 97.450 votos. Muito obrigado a todos vocês que confiaram, muito obrigado a todos vocês que embarcaram nessa onda laranja. Obrigado a Deus pela oportunidade, obrigado minha esposa Laila e toda a minha família que está aqui. Obrigado ao nosso vice-coronel Oliveira Neto, nossos candidatos à vereança, nossos militantes, nossos amigos, as pessoas que não nos conhecem, mas que colocaram a camisa e foram para a rua pedir voto na internet, pela janela do carro, no semáforo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. A gente recebe esse resultado com muita humildade, sabendo o tamanho da responsabilidade que é liderar uma cidade com tanta história, com tanta oportunidade. A gente vai trabalhar muito por vocês. A gente tem um timaço, a gente tem muita gente boa perto e a gente vai garantir que a gente coloque Taubaté onde ela merece. Muito obrigado a todos vocês pela confiança. Podem contar com a gente. A gente vai descansar um pouquinho só para cuidar da saúde, mas já vai estar de pé para conseguir montar o grupo de transição e começar a mudar a história de Taubaté juntos. Muito obrigado. Parabenizo novamente todos os candidatos que participaram desse pleito, ao concorrente Ortiz,
pela campanha e a partir de agora a gente vai retomar o diálogo com todos os vereadores, com o nosso time técnico e a gente vai construir, de fato, um novo caminho para Taubaté. Muito obrigado, turma! 97.950 votos! Obrigado! E aqui, ó, gente, a Gleise comemorando. Parabéns, companheiros Marcelo Oliveira, prefeito reeleito de Mauá, Caetano e Marrone, companheiros eleitos em Camaçari e Pelotas nesse domingo. Vitórias expressivas do PT com a garra da nossa militância nesse segundo turno, enfrentando a mentira e a violência da extrema-direita em campanhas que contaram mais uma vez com a garra da nossa militância. Aí vamos ver quantas prefeituras que o PT levou. O PT levou 252 prefeituras, tinha 248 no primeiro turno e conseguiu eleger Mauá, Pelotas, Camaçari e Fortaleza no segundo turno. É uma marca que é a segunda pior, tá? Da história do PT. A maior baixa desde o ano 2000, quando o PT ascende ao poder, deixa de ser eterna oposição, foi no ano de 2020, com somente 182 prefeituras conquistadas. O PT já chegou a fazer, em 2012, segundo ano do mandato da Dilma, 637 prefeitos. Agora fez 252. Não venceu nenhuma capital, só venceu nessa de Fortaleza, que é esse caso que a gente acabou de ver agora. Vou mostrar para vocês um estudo que foi feito por um instituto universitário com dados do TSE de antes do segundo turno, tá? O segundo turno não está consolidado. Posição ideológica dos partidos de prefeitos eleitos em 2024. Quanto mais vermelhinho, mais esquerda, quanto azul, mais escuro, mais à direita. Então, a gente tem da extrema esquerda até a extrema direita. Olhem a distribuição do vermelho e azul nesse mapa. É muito clara. Quem mais levou prefeituras? O PSD de Kassab, 887. O MDB, 854. PP, 747. União Brasil, 584. PL de Jair Bolsonaro, 516. Republicanos, 435. PSB, 309. PSDB, 274. PT menos que o PSDB, 252 e o PT 151. Por população governada, o PSD tem prefeituras que reúnem 36.657.835 habitantes. O PMDB, 36.543.706. E aí se segue mais ou menos aí na mesma coisa, só que aí variando, que as prefeituras conquistadas pelo PT têm mais pessoas do que as conquistadas pelo PSDB. E aí trago aqui para vocês o que muita gente está dizendo. Este homem aqui, Gilberto Kassab, conseguiu ler o momento e fazer prefeituras como ninguém. E aí vamos às mulheres. Como é que ficou a situação das mulheres? Vejam que dado curioso. 728 mulheres foram eleitas prefeitas nas eleições municipais de 2024. 82,5% por partidos de direita ou de centro. 130 eleitas pelo PMDB, 104 pelo PSD, 89 pelo PP. 348 nomes dos mais votados no primeiro turno são de direita ou centro-direita. O Centrão elegeu 251 mulheres. Esquerda e centro-esquerda, só 129. E daí, o que é que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar, nós vamos para as narrativas. Olha, eu até me arrependi de ter mandado donativos para o Rio Grande do Sul, porque eles merecem. Eles não gostaram da enchente?
Fica agora com a extrema-direita bozoloide lá. Em São Paulo, então, a Janja, a Érica Hilton, a Sâmia alertaram que estavam elegendo um abusador de mulheres, que estão colocando a barbárie contra a civilização, que estão ameaçando a democracia, elegendo esse prefeito bolsominion. Não existe bolsonarismo moderado. Mas o que é que acontece? São anos e anos e anos desses ignorantes de periferia sendo ludibriados primeiro por pastor e depois por coach. E a cabeça deles ficou tão virada que eles não conseguem mais ter contato com a realidade e escolher o que é certo, que no caso de São Paulo era o Guilherme Boulos. É preciso lutar contra essa fascistada e regulamentar as redes sociais com urgência. Bom, o Brasil deu um recado, né? Para o Lully, para o Boulos, para a Janje. O Brasil não suporta mais a galera do todes, lacração e a esquerdalha. O Brasil não quer mais, o Brasil é conservador. Bolsonaro foi vitorioso, Michele Bolsonaro foi vitoriosa, governador Tarcísio foi vitorioso, Ronaldo Caiado foi vitorioso, o Novo foi vitorioso, toda a direita saiu ganhando, porque o Brasil é um país direito, o Brasil é um país de direita. E quando a urna eletrônica funciona, quem é que ganha? É a direita. Agora vamos ver em 2026 como é que vai ficar isso. Porque está muito claro, né? Está muito claro que não tem alternativa à esquerdalha. Se a urna funcionar, sai do poder daqui a 2 anos. E qual é a minha opinião? Minha opinião é que essa eleição tem 3 grandes vencedores: Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado. A primeira situação, que é do Gilberto Kassab, ele tem um partido que ele próprio fundou, um projeto que era visto com desconfiança, porque ele falava, não, nós não vamos levantar bandeira ideológica, não. E ele consegue uma quantidade de prefeitos, uma quantidade de capital, uma quantidade de mulheres eleitas, uma quantidade de cidades grandes, que é uma coisa absolutamente impressionante. Os outros 2, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado, são de direita. Direita tende a abaixar a cabeça para o Bolsonaro. Eles abaixaram? Não. Eles não bateram de frente com o Bolsonaro, mas apoiaram candidatos, no caso do Caiado, que o Bolsonaro não apoiava. Botaram bolsominion, um deputado bolsonarista, para torpedear o Caiado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e promover outro candidato. Não deu certo. O Caiado fez o candidato dele. Aqui em São Paulo, o Brasil inteiro viu. Na hora que estava lá o Marçal com o Nunes, o Bolsonaro estava um pezinho em cada canoa. Um pé na canoa do Nunes, um pé na canoa do Pablo Marçal. Aí depois, no segundo turno, quando já estava consolidado, também aí tanto fazer, porque o outro lado era o Boulos. O Tarcísio de Freitas, desde o primeiro momento ali, e tomando pancada de fanático bolsonarista, que é um traidor, que essa não é direito de verdade. Ele nunca brigou com o Bolsonaro por causa disso. Os 2 estavam muito bem acertados. Mas ele tomou pancada, fez o candidato dele. Os 2 se viabilizam para 2026. Que parece ser o que ambos querem. Inclusive, o que o Ronaldo Caiado tem vocalizado muito, tem dito que quer. Os grandes perdedores, quem são? A esquerda, sobretudo o PT, que viram a sua importância ser sugada. O PSDB, que todo mundo fala que morreu, fez mais prefeito que o PT. Em São Paulo,
O Boulos concorreu numa eleição que tinha 2 pessoas e ficou em terceiro, que em segundo ficou abstenção. Aconteceu a mesma coisa com a Maria do Rosário, lá em Porto Alegre. Ela ficou em terceiro. O segundo foi a abstenção. E a gente tem um discurso de esquerda mofado, caquético, elitista, beligerante, uma esquerda que passa anos chamando todo mundo de burro e fascista. Todo mundo é burro e fascista, menos eles. Aí o povo não vota neles, a culpa é de quem? É do povo, que também não vão rever nada. A questão das mulheres. A maioria das mulheres, 80 e tantos %, se elege pelo centro e pela direita. A esquerda, o papo dela não é priorizar a mulher. A hipocrisia da esquerda com a mulher é algo que incomoda. A gente teve agora esse vídeo na boca do segundo turno, capitaneado pela Janja, endereçado às mulheres de São Paulo, para que não votassem no Nunes por causa da história do boletim de ocorrência da esposa dele dos anos atrás. E aí ela lança isso como se não fosse um engodo com as mulheres. E soa muito falso. Primeiro, ela é uma feminista que usa o sobrenome do marido, já começa daí. Mas ok, ela lança um vídeo falando de uma situação de violência que não podemos admitir. Cadê o vídeo falando do Silvio Almeida? Cadê o vídeo falando do filho do Lula, situação com a ex-mulher? Cadê o vídeo falando do filho do Lula e a ex-mulher chamarem a Janja de PUTA? Cadê o vídeo falando do vice-presidente, que já foi presidente do diretório do PT no Distrito Federal, preso por estupro de menina de 13 anos de idade? Cadê esses vídeos? As pessoas não são idiotas. E, por exemplo, no caso da Aniele Franco, por que se dizia que não fizeram o vídeo, que não falaram nada, que não tocavam no assunto? Porque você não toca para não revitimizar a mulher. Então a Janja combinou com a mulher do Nunes esse vídeo, ou a mulher do Nunes pode ser revitimizada porque não é da panelinha? Percebem como, com essa dissonância entre discurso e prática, a esquerda vai perdendo todas as suas pautas? E quando a gente fala a esquerda pede isso, se você é de direita, muito provavelmente você está falando, é isso mesmo, que só a direita. Não funciona a democracia se não tiver esquerda e direita sérias. Tem que ter os dois. E quando você tem um colapso de uma força política, que é o colapso da esquerda que a gente vê agora, você tem a pessoa não querendo participar da política. A abstenção no Brasil sempre foi na casa dos 20%. Subiu para 30% nessa eleição. Isso quer dizer o quê? Que não tem ninguém na política oferecendo uma coisa que o povo fala que faz sentido. Ele fala, eu nem vou votar, cara. Não quero mais saber. E esse chacoalhão é urgente, não só na esquerda, mas a política precisa oferecer algo que faça sentido para as pessoas. Porque se as pessoas deixam de acreditar na política como um sistema de gerir a sociedade, elas vão acreditar em quê? Em barbárie? Em ditadura? Em salvador da pátria? Ruim com a política, pior sem ela. As forças políticas precisam acordar antes que seja tarde. E aqui fica um questionamento. Será que a esquerda vai assumir que colapsou por comodismo, por distanciamento do povo, por ter muito bajulador e por ouvir demais a elite sinalizadora de virtude ou não? Será que a esquerda vai botar a culpa no povo? Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Me fala aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal do Antagonista, curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Eu tô de volta amanhã às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!